Nós estamos aqui começando com o Salmo 105, dando 3 coisas aqui que o Espírito Santo nos ensina. Só no primeiro versículo. E ele diz assim: louvai ao Senhor. Nós aprendemos que louvar a Deus é mais do que dizer aleluia, glória a Deus, que é bonito, não é? Mas é você exaltar o Senhor em todos os momentos da sua vida. O Davi, no Salmo 34, nós conhecemos bem, diz assim: louvarei ao Senhor quando? Em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. No versículo 3, ele diz assim, 3, engrandecei ao Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. É o que nós temos que fazer diante das adversidades, dos momentos difíceis, quando surge uma doença, quando surge uma enfermidade. O que eu falo? Louva a Deus. Não, maior é Deus. Eu cito aqui o rei Ezequias, segundo Crônicas 32, 7. Ezequias estava cercado por um rei poderoso chamado Senaqueribe. Aí ele reuniu o seu povo e disse para o seu povo: esforçai-vos e tende bom ânimo. Não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Por quê? Há um maior conosco do que com ele. Isso que é exaltar o Senhor, que é dele se assustar, se intimidar, se amedrontar, ficar apavorado diante daquilo. Não, não. Maior é o que está conosco. Isso que é louvar a Deus. Nós temos que aprender. Louvar ao Senhor nas adversidades, louvar ao Senhor nos momentos difíceis. No Novo Testamento, 2 versículos que sempre me incentivaram, né? E sempre falaram comigo, que é Romanos 8:31 e 8:37. Os dois falam muito bonito para nós aqui. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quer dizer, quem está contra você? Quem está contra você? Não importa. Importa que o Senhor é por você. Então, não importa quem está contra você ou o que está contra você. Se é uma doença ou se é uma pessoa, entende? Ou se é um espírito maligno. Desculpa, não quero criar aqui guerra santa, essas coisas, mas quantas vezes alguém de bruxaria, feitiçaria pode querer intimidar? Olha, eu trabalho com guia tal, com a entidade tal. Já ouviu alguém dizer kkkk? Sabe o que eu posso fazer? Você tinha que conhecer o maior, o meu guia mais forte. O resto você tem? Tem Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por mim, aquele que venceu o inferno e a morte. Mas sem querer debochar da pessoa, mostrando a sua confiança nele. E o 37, que é lindo, ele diz assim: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Então não importa a circunstância, Deus vai nos fazer vencedor. Até quando parece que você está perdendo, você vence. Lembra que Deus transforma maldição e bênção, isso é claro para nós. Mas temos que ir à frente. Aí ele diz ainda: louvai ao Senhor e invocai o seu nome. Nós aprendemos que invocar o Senhor é mais do que você falar apenas Jesus, Jesus, Jesus. Claro que tem poder esse nome. Eu contei um testemunho que eu li no livro Poder Disponível do Louvor. E era uma senhora missionária, e ela era ministra de louvor, e ela estava com a equipe visitando um homem paralítico, e a pessoa estava na cama. E eles ficaram só assim, ó, Jesus, 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 Jesus. Veio uma força sobrenatural sobre o paralítico, ele se levantou e andou. Quer dizer, tem poder esse nome. Mas nós aprendemos que é mais ainda. É você o quê? Trazer a palavra de Deus à tona. Trazer a palavra de Deus à baila. Lá em Romanos, no capítulo 10, no versículo 13, diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O nome salvo, a palavra salvo é uma palavra inclusiva, quer dizer salvo, curado, liberto. Tudo isso está nessa palavra. No grego, na tradução do grego para o português, que é sozo, a tradução é uma palavra inclusiva, inclui tudo isso. Então, todo aquele que invocar. Aí nós fomos para o Apocalipse, capítulo 19, versículo 13, que diz: e estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Isso aqui é muito repetido aqui no nosso meio. E o nome pelo qual se chama é Palavra de Deus. Então, Jesus é a palavra. A Bíblia diz: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós temos que aprender a trazer a palavra de Deus à tona, a trazer a palavra de Deus à baila, fazer um confronto entre os fatos e a palavra. Os fatos dizem: estou doente, tem um diagnóstico, tem uns sintomas, tem o diagnóstico dado pelo médico. O médico não está errado. Mas o que eu vou fazer? Tudo bem, faço o tratamento que ele mandou, mas entre em oração, invocando o nome do Senhor. Eu não aceito essa doença, ela está amaldiçoada, ela está repreendida, em nome de Jesus. Por quê? Porque eu fui curado pelas feridas de Jesus.
É isso que é invocar o Senhor. É trazer a palavra de Deus à baila, para trazer a palavra de Deus diante dos fatos. Eu falo para a igreja, não é negar os fatos, é não concordar com os fatos. Os fatos dizem, estou doente. Mas a palavra diz, eu fui curado pelas feridas de Jesus. Então eu permaneço na palavra. Quer dizer, eu fico naquilo que Deus diz. Repito, não é negar os fatos, é não concordar com eles, como na família. Os filhos são herança do Senhor, mas seu filho está no álcool, está nas drogas, numa vida promíscua, uma vida devassa. O que você vai fazer? Concordar com aquilo que você está vendo, com os fatos? Não. Você também não vai negar os fatos. Você está amaldiçoado desse vício, essa prática. Aí você invoca a palavra do Senhor, porque meu filho é herança do Senhor. É como na depressão, nós estamos aprendendo todas as semanas, levando milhares, desculpe, se for, não é soberba, mas levando até milhões de pessoas a serem libertas de depressão, irmão, porque esse é o Brasil e o mundo. São pessoas de todos os lugares que participam conosco, né? Em vários lugares do mundo. E eu falo a respeito da depressão, que geralmente ela vem acompanhada de maus pensamentos, confusão nos pensamentos, conflito nos pensamentos. Você pensa o que não quer pensar. Você pensa que vai fazer uma loucura, que vai cometer uma loucura, que vai acontecer algo com você. Aí o que eu tenho dado? Eu tenho dado a primeira carta de Paulo aos Coríntios 2,16, quando a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Porque, olha, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Estão lembrados? O que é ter a mente de Cristo? É pensar de acordo com a palavra. Se o que eu penso não está de acordo com a palavra, eu amaldiçoo aquilo ali, mas sem fazer cara feia, sem ficar ansioso, inquieto, amaldiçoar esse pensamento, nunca vai acontecer porque eu sou de Jesus, porque eu tenho a mente de Cristo, eu penso de acordo com a palavra. A mente de Cristo não é perturbada, mas ao mesmo tempo alerto. Se a mente de Cristo não é perturbada, ela também não é devassa. Quer dizer, o homem tem a mulher que ele quiser aqui, a mulher tem o homem que ela quiser aqui, só que você não está andando com Cristo, a sua mente não é de Cristo. É como diziam os antigos, a sua mente é a oficina do diabo. Então você não vai poder andar com Deus. E isso você vai sentir no dia da adversidade, quando você sentir medo do mal. Por quê? Porque você não está ligado com Deus, você não está ligado com o Senhor. Você pode até invocar para dizer, eu não aceito isso, porque está escrito na Bíblia, porque Deus falou isso, Deus falou aquilo. Não vai funcionar. Você tem que ter a mente de Cristo sempre. Então, quando vem maus pensamentos, invoque a palavra de Deus. Eu tenho a mente de Cristo, esse pensamento está amaldiçoado. Ele continua, você já está amaldiçoado. O que vai acontecer é o que está na Bíblia. E aí você vai ver como a segurança vai vir, uma confiança tremenda em Deus. Você vai andar com a mente livre. Quantas pessoas estão assim hoje, sendo até taxadas de loucas e até se achando loucas pelo que elas pensam. Elas dizem, realmente eu estou louco. Comece a procurar a sua mente pela palavra de Deus. Comece a fazer das palavras de Deus as suas palavras. Comece a confessar aquilo que Deus diz, não aquilo que você vê, não aquilo que você pensa, mas o que está escrito. Então, invoque o Senhor. Mas você tem tudo, pessoal. Até quando você se depara com a impossibilidade. Aí você cita, mas para Deus não há impossíveis. Verdade. Você tem que crer no poder de Deus. Já vi casos de que, por exemplo, a pessoa tem a verdade. Um exemplo, vamos dizer assim, um processo judicial. Você é uma demanda judicial. Você tem a verdade com você, mas você não consegue provar a verdade. A verdade tem uma parte que é poderosa, né? Tem influências, infelizmente. Não estou fazendo alusão a nenhum caso específico, por favor, não vem de mimimi querer me processar. Vem que você está falando de quem? Mas acontece, você vê em filmes, não vê em filmes? Você vê em teatro, vê em teleteatro, em novelas, essas coisas todinhas, você vê aí fora. Que às vezes uma pessoa influente, ela é uma amizade, né? Uma amizade com alguém do judiciário, uma amizade com alguém lá de cima, lá daquelas 3 letrinhas, né? E nem sempre quem tem a verdade é que vai ganhar. Aí você perde, porque a outra parte é poderosa e tudo. Mas vem cá, se Deus é por nós, quem será contra nós? Você está assim por quê? Porque a pessoa tem influência? Porque, entenda bem, o advogado dela, quando assina, quando chega diante do juiz, o juiz até treme diante da assinatura daquele advogado famoso, aquele advogado que tem grande influência. Você não está conhecendo a Deus. Seu Deus, eu invoco o teu poder. Isso aqui tem que acontecer. Eu não estou pedindo o que não é justiça. Lembra da mulher, lá de Lucas 18? Ela dizia para o juiz, faça-me justiça. O que eu quero o que é meu, não estou pedindo o que não é meu. Estou pedindo o que é direito meu. Estou pedindo o que é o direito meu. O juiz não queria dar não, mas deu. E Deus, eu falei que Deus faz cada
loucura, aparentemente. Um rei não conseguiu dormir, porque tinha que fazer justiça a um homem, que não tinha feito. Porque esse homem denunciou o complô contra ele, isso é o livro de Esther, depois você lê que é muito bonito. Um homem estava na porta do palácio lá, quando viu 2 guardas falarem entre si, que iam matar o rei. Ele foi e denunciou, e os homens foram pegos, e os homens foram condenados. E depois o rei um dia perdeu a noite de sono, porque esse homem tinha sido depois condenado à morte, o que falou, o que é a verdade. E o rei não conseguiu dormir, e foi lá, me deu o livro de registro, que eu não sei, eu tenho que olhar esse livro. Ele, peraí, o que se fez a esse homem que me ajudou aqui, que me denunciou os meus supostos, ou futuros assassinos? Não fizemos nada. Então vamos honrar esse homem. E ele foi honrado. Por que eu estou falando? Deus pode fazer uma autoridade, hoje perdeu o sono. Perdeu o sono, assim, mas o que é isso? O que é isso? Vai fazer você lembrar. Uma vez o missionário deu um testemunho. Um homem era uma moça, neta dessa senhora da igreja, que ele não fazia justiça, não dava a ela o aumento que tinha direito, não dava os direitos dela como deveria de dar. E ele disse um dia, e ela orando, Deus, só quero justiça, tá? Um dia ele chamou uma moça, pagou todos atrasados, deu promoção, disse assim, eu não sei o que houve, você não saía da minha mente. Bom, se Deus é por nós, quem será contra nós? Bem, tem que correr, né? Farei muito aqui. Então vamos repetir, louvai ao Senhor, invocai o seu nome. Traga a palavra de Deus à tona. Terceiro, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. É aí que a igreja de Cristo tem perdido. Ela tem, vamos dizer, vacilado. Vamos lembrar que Naamã era um general do exército do rei da Síria e foi até Israel para receber a sua cura da lepra. Por quê? Porque a mulher dele ouviu, entenda, que havia em Israel, através de uma menina que era escrava deles, que havia em Israel um homem chamado Eliseu, profeta, que poderia mudar aquela história. Mas a menina deu publicidade, aqui as obras que Deus fazia através de Eliseu. Um testemunho simples uma senhora contou para nós aqui hoje, culto das 11 horas. Esse pastor Gébel, eu estava na semana passada, o senhor orou, meu joelho estava inchado mesmo. Mas na hora eu não olhei, só sabia, eu vi que Deus tinha realmente, quando eu cheguei em casa, que eu fui tirar a roupa, eu vi que meu joelho não estava mais inchado. Veja por que eu estou falando. Ela chegou, chamou o marido e mostrou para o marido, bem, olha aqui, meu joelho não está mais inchado. Chamou a filha, olha isso aqui. O que ela fez? Deu publicidade aos feitos do Senhor. Então nós podemos falar dessa maneira, bem restrita, como podemos falar, entenda bem, divulgar. Ela pode ir para as redes sociais. Pessoal, deixa eu contar para vocês, eu estava com o joelho inchado por causa disso. Na minha igreja o pastor orou e Deus operou. Nem sei o nome de pastor, que a honra é do Senhor. E Deus operou. Nós temos que fazer isso, porque isso vai chamar a atenção das pessoas, mas a igreja de Cristo não está fazendo. A igreja de Cristo acha que isso aí é dever do pastor, é só o programa de televisão. Claro, devemos também usar a televisão, usar a rádio para dar essa publicidade. Não vou citar o nome dele, mas é um publicitário muito famoso, talvez um dos mais conhecidos do Brasil. Eu estava vendo uma entrevista dele, disse, mas você não trabalha mais com publicidade? Ele disse, não, porque a mídia antigamente, nós tínhamos, aí ele falou, eu não lembro o número certo, se foi 5, 6 mídias ou 7 mídias. Aí ele explicou, tinha jornal, tinha rádio, tinha televisão, outdoor, Ele falou as mídias que tinham, revistas, tinha. Nós tínhamos a revista Manchete, Cruzeiro, você lembra? O pessoal mais antigo lembra? Então, era uma coisa. Quando eu era menina, mais garoto, essas eram minhas irmãs, a gente ainda tinha até fotonovela, você sabia disso? Quem é da época de fotonovela aqui? Então o pessoal lembra disso aí, tinha fotonovela, o pessoal acompanhava seriados, gibi. Quem é que não leu um gibi? A garotada nova não leu, mas eu li gibi. Tem gente que deve ter até guardado. Tem aqueles apaixonados que você encontra aí, essas bancas que hoje, coitadinho deles, para sobreviverem, não virou banca de jornal, virou uma loja ambulante. É diferente, Ambulante não, que é fixa. Mas o que eu ia falar? Então, ele falou que tinha essas mídias. E ele falou, hoje são milhões e milhões de mídias, que ele disse, cada cidadão é uma mídia. Agora ele não está falando nada do Evangelho, não está falando do Evangelho. Ele nem citou o Evangelho, eu que peguei ali na hora. Aí ele falou, a minha filhinha, entende? Ele contou da filhinha dele, que é uma criancinha ainda. Ela já tem não sei quantos milhares de seguidores. Eu vou, pode isso?
Tem filho de famoso que tem milhões de seguidores, irmão. Quer dizer, o que eles recebem, né, porque eles fazem propaganda, você vê que às vezes vai ver um vídeo, primeiro vem um videozinho, vem da mortadela, vem não sei mais de quê, né, vem do creme dental. Então ele diz, quantas mídias tem hoje? Eu falei, rapaz, mas é isso, vamos agora pegar essa ideia desse publicitário. Ele falou, nós tínhamos televisão, nós tínhamos rádio, nós tínhamos jornal. Depois falo do ar, você me cobra o nome, tá? Eu falo porque... Ele disse, e foi citando o nome, mas hoje não, hoje são milhares e milhões, bilhões no mundo todo. Tem essas pessoas mais conhecidas que têm bilhões de seguidores, parece que é o jogador de futebol, o português, é um dos que mais tem seguidores no mundo. Quer dizer, a publicidade num perfil dele, numa coisa, é uma coisa estrondosa, tremenda, que vai ali. Mas onde eu quero chegar? Oh, você é uma mídia. Não importa se você vai alcançar, não vai alcançar os bilhões do Cristiano Ronaldo, você vai alcançar sua família, seus amigos. E amigo tem amigo. Já vou falar que todo amigo tem um amigo, que você conta o segredo para um amigo conta para outro segredo, daqui a pouco a torcida do futebol sabe, todo mundo aí sabe. E é verdade, assim é a publicidade. Então, o caso dela que eu citei, puxa, bonito o que ela fez. Ela contou para o mundo dela, quer dizer, ela foi uma mídia dentro da casa dela. Olha o que Deus fez comigo. Foi assim que aquela mulher com hemorragia, estão lembrados? 12 anos, sofrendo com fluxo de sangue, ela foi. Falei do homem chamado Filipe, rapidinho. Atos, capítulo 8, versículo 5. Não vou dar explicações que eu dei durante a semana, não. Só esse resumo aqui. Atos 8, 5. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Filipe não era um dos 12 apóstolos, ele era um discípulo. Foi o homem escolhido para servir à mesa, para cuidar de uma obra social, que era cuidar das viúvas. Ele foi chamado com Estevão, com outros, e ele foi então fazer a obra de Deus. Mas houve uma perseguição, eles tiveram que se espalhar. Ele foi a Samaria, que nem se davam com os judeus, mas ele foi lá. E a Bíblia diz, e as multidões, lhes pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia. Por quê? Ouviam e viam os sinais que ele... Olha aqui, ouviam. Então o milagre tem que ser falado para que alguém ouça. O milagre pode ser escrito para que alguém leia. Veja isso com mídias sociais e tudo, e tem que ver. Abacuque diz que temos que chamar a atenção das pessoas que correm. Quer dizer, as pessoas que entendem de internet dizem, não se faz vídeo longo, vídeo é curto para a pessoa, o mundo é muito agitado hoje, mas passa um videozinho curto e a pessoa vê rápido, e aquilo conta um testemunho. Quer dizer, as pessoas fazem para outras coisas, não estão errados, não, estou falando do nossa praia, que é evangelizar, temos que usar isso. Eles ouviam, eu citei, pegando por analogia, comparação, Levítico capítulo 5. É uma palavra muito dura, mas que está na Bíblia. Por quê? Levítico é o terceiro livro da Bíblia. Diz, e quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia, que for testemunha, seja que o viu ou que o soube, se não denunciar, então levará a sua... Então, se tem uma coisa errada, tem que ser mostrada. O pastor tem que falar, procura a direção da igreja, ele não pode ser pregador, claro, com prova, né? Não é fofoca. E você vai lá e fala. Aqui não pode. Mas vamos pegar isso aqui para o outro lado. Se você sabe que você viu uma pessoa ser curada, você soube que uma pessoa recebeu uma bênção e você se calou, você também está sendo culpado de quê? De não divulgar. Pecado de quê? Da omissão. Porque você ouviu, você soube, você estava presente. Ou como ela recebeu a bênção e contou para o marido, contou para a filha, contou para o mundo dela. Nós temos que fazer isso. Temos que dar publicidade aos feitos do Senhor. E eles então ouviam, ou vamos até lá. Mas vem cá, é um judeu, um homem de Jerusalém, e eles eram samaritanos que não se davam. Mas vocês não têm que saber. Lá tem gente sendo curada. Olha, eu estava lá e vi uma pessoa sendo curada. Ou eu recebi uma benção, eu recebi esse milagre. Isso que é o bonito. Mais ainda vai ter para nós. Porque ouviu e viu os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Lembra do pastor Rogério, que eu falei de quase 40 anos atrás? Não tem 40 anos, tem uns 30 e poucos anos, 35 anos. Porque só pregar...
pegar o pastor já pega uns 30 já ou mais, né? Então tem quase uns 40 anos. Ele depois foi trabalhar comigo na Praça da Sé, acho que ele foi em 90, se eu não me engano, então tem 36, 34 anos, mais ou menos isso, mas foi antes de ele ser obreiro. Ele estava trabalhando, manifestou um demônio na vida no corpo de um rapaz, e ele foi e expulsou o demônio. Ele não era pastor, nem obreiro, mas a notícia se espalhou, porque quando o rapaz voltou e disse, você está com um problema espiritual, procura uma igreja evangélica para você ter um tratamento espiritual, para ser liberto. E fez a oração por ele, foi liberto. Mas o que eu quero dizer? Sempre que alguém passava mal na empresa, chama o crente da sessão tal. É isso que nós temos que fazer. Então, vamos repetir as 3 coisas do Salmo 105. Louvai ao Senhor. Temos que louvar. Invocai o seu nome, sempre lembrando trazer a palavra de Deus à tona. E fazei conhecida as suas obras entre os povos, entre a sua família, entre os amigos. O que você puder fazer, faça para a pregação do Evangelho e Deus vai te honrar. Amém? Colossenses, capítulo 2. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós. Nós temos que aprender a combater, irmão. Às vezes é por um amigo. Você está vendo aquela pessoa ali, tem que cercá-la com fé. Jesus deu esse exemplo, como é que se combate. Quando o Pedro, entenda, estava para ser destruído pelo diabo. Nós temos que aprender a combater. Lucas capítulo 22, versículo 31. Um combate por um amigo. Mas pode colocar aqui a família, pode colocar aqui o trabalho, né? O capítulo é 22, versículo 31. Vou chegar lá, cheguei. 22, 31. Ele é grande, esse capítulo aqui. E diz também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para você andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Então, Jesus, percebendo no mundo espiritual que o diabo queria tragar o Pedro, destruir o Pedro, ele fez o quê? Ele foi e rogou ao Pai, Pai, proteja, guarda. Aí você vê uma pessoa se desviando, até cristão, conduta estranha. Claro, podendo, você conversa com a pessoa como Jesus conversou. Amigo, isso não é atitude de um homem de Deus, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Não se, aí, amizade, bem no local de trabalho. Você vê que o diabo está querendo dar uma rasteira na pessoa. Nós temos que avisá-lo, entende? Mas não só, mas pastor, não tem essa liberdade. Então, ora, você tem que combater. Haver tem situação, combater pela nação, que vê, não estou falando aqui de política, não, de maneira alguma, entende? Tanto faz de um lado quanto outro. Você vê que é uma cilada do diabo, aquilo vai destruir a nação, vai fazer o povo sofrer. Ore por aquilo, tem que combater, né? Combater em casa, combater tudo. Então, pode voltar lá, só essa informação que eu queria. E tem combate que tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, pessoas que nem te conhecem, mas você está orando. Eu já contei esse testemunho, que tem muita gente, eu já citei isso, que tem muita gente que está na igreja, que foram pessoas que intercederam por elas, por nós, que nem sabemos. Pessoas que nós não sabemos que oraram. Às vezes era um vizinho crente que achávamos até ele chato, não sei o quê, mas intercedeu por nós. Colega de trabalho que intercedeu por nós. Eu conto um caso de uma mulher que intercedeu pela amante do marido e ela se converteu. Primeiro largou o marido dela e depois se converteu. Ficou bonita, ela não ficou com ódio, não. Foi lá, junto com o filho, pregaram e tudo. Esse é o cristão. Bem, vamos correr. Para que os seus corações sejam consolados, estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência. Muita coisa, pessoal. Aqui nós podemos, quer dizer, você encontra a pessoa com QI super elevado, mas Deus está dizendo outra coisa para nós. Para o conhecimento do mistério de Deus, Cristo, quer dizer, você vai ter entendimento das coisas espirituais que as pessoas não têm. Pessoas doutas, pessoas eruditas, entenda bem, erudição até mesmo teológica, mas que não vai ter a inteligência, que você busca, você clama, você pede a Deus por isso. Eu quero conhecer Cristo na profundidade, eu quero me envolver mais. E em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. É muito lindo. Olha o que é examinar as Escrituras. Esses dias Deus tem me chamado a atenção. Eu citei para vocês, só aqui comentar, Hebreus 2. Eu tenho falado aqui, ó. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência, com mais cuidado, com mais atenção, com mais interesse, com mais pesquisa, com mais investigação. Tudo isso é diligência. Tem
atrás daquela pequena revelação vai ter muita coisa escondida para você, sabedoria do alto, uma inteligência espiritual que homem algum consegue te ensinar. Esse é o Espírito Santo. Lembra que eu tenho falado, Deus não tem privilegiados. Deus não tem queridinhos. Tem homens que pagam o preço. Pagar não é dinheiro não é se corromper não. Paga o preço na oração, de ficar com Deus mais tempo, de dar mais atenção para Ele. Mente que não tem, mas a vida é muito corrida. Você deveria ter primazias na vida. Entenda? Escolher o tempo para ficar com Deus. Não está cobrando muita coisa de você não. Só está querendo atenção e nós não damos atenção. Aí foi João 5,39. Não está no esboço não. É que eu tenho dado aqui. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. A vida eterna é a Zoé, a vida de Deus, a vida do tipo de Deus, a vida que Deus tem para o homem. E são elas que de mim testificam. Então vamos fazer isso. E Mateus 11, 29. Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para a vossa alma. Pode ir lá, ele vai aprender, ele não vai ocultar nada de você, ele é manso, humilde, é humilde. Quando Pedro ficou lá perplexo, Senhor, a figueira que tu amaldiçoaste, Pedro, tem de fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer, olha a humildade dele, o Pedrinho, eu sou Jesus, eu sou eu. Não, ele diz, Pedro, vocês podem fazer, só ter fé em Deus. Quer dizer, ele ensinava, vamos aprender com ele. Mas, voltando agora aqui, e digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Porque Jesus foi claro, duas declarações que parecem antagônicas, opostas, mas não são. João 14,6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a artigo definido, não é a vogal a. Aqui é a verdade. Então, precedendo, mostrando para a gente aqui, é definido. O caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai senão por mim. Aí João 17, 17, o que ele vai dizer para nós? Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Mas nós já vimos aqui que Jesus é a palavra de Deus. Então não tem nada de oposição aí, não tem nada de contradição, de maneira alguma. Então nós precisamos de conhecer a verdade, a palavra de Deus. Aí ninguém vai conseguir persuadir. O que é persuadir? Convencer você. Não convence. Não convence, pode ter certeza, ninguém consegue me convencer de uma coisa que eu sei o que é a verdade. Você sabe, a pessoa pode dizer, não, isso aqui não é assim. Amigo, não vai. O que está escrito na Bíblia Sagrada é a verdade. Quando você tiver esse conhecimento, ninguém vai conseguir convencer você. Ao contrário. Como é que eu vou conseguir me firmar? João 8, 31, 32. João, cadê o meu amigo João, capítulo 8, versículos 31, 32. O 31 diz, Jesus dizia aos judeus que criam nele, se vós permaneceste na minha palavra, verdadeiramente seriam meus discípulos. Então nós estudamos, eles ouviram, eles creram, mas tinham que permanecer, ouvir, crer e permanecer. Então, ele diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ninguém vai mais te prender, porque você conhece a verdade. É que eu dei um exemplo assim, muito primário, mas imagine. Amanhã alguém diz que exatamente agora, no domingo, dia 25 de agosto, dia do soldado, às 16 horas e 57 minutos, eu cometi um crime. E a autoridade disse, seu Jaime, eu tenho todas as provas contra você que você cometeu esse crime. Na cidade de Sumaré, no interior de São Paulo. Vou ficar nem um pouco equívoco, autoridade. Pode ter certeza que tem erro aí, tem engano. Não, tem todas as provas. Meu coração não vai acelerar. Não, eu tenho o quê? Eu tenho comigo o quê? A verdade. A verdade que eu posso provar, que eu estava na Avenida São João, 791, pregando o Evangelho, e estava sendo transmitido para o Brasil e para o mundo. Mas ainda que eu não tivesse, entenda bem, televisão, né? Mas eu tenho a verdade comigo. Por mais que ele venha trazer, eu falei assim, rapaz, será que eu estava sonhando que eu estava em casa? Não, vamos dizer que eu não estivesse aqui, estivesse em casa. Eu tenho certeza que eu estava em casa. Você que está em casa agora, mesma coisa. Alguém vai dizer para você, não, esse horário você estava lá em Sumaré. Não estava, eu estava em casa. Você tem a verdade. Se a pessoa pensar que tudo aquilo ali é falso, não é verdadeiro, porque você tem a verdade.
Então ninguém vai te conseguir convencer de que você estava lá, porque você tem a verdade. Quando nós entendemos a palavra de Deus é verdade, ninguém vai nos persuadir. Agora, o que é persuadir? Nós temos que ver, né? É uma sutileza, entenda bem, uma habilidade, entenda, para o quê? Fazer você mudar, para fazer você aceitar o que aquela pessoa diz. E ela às vezes quer fazer isso. Mas se eu tenho a verdade, eu não posso aceitar o que ela diz, porque a verdade é a palavra de Deus. A verdade, eu vou ficar com ela, ninguém vai conseguir fazer a minha cabeça. Nós precisamos disso com a igreja, que vai aparecer pessoas doutas, eruditas, que querem mostrar que não é bem assim como você crê, não, é desse jeito. Não, quem vai nos ensinar é o Espírito Santo. Lembra de João ainda, 16:13. Ele diz, 16:13, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Esse é o Espírito Santo, ele vai nos assistir, ele vai estar conosco, ninguém vai conseguir nos persuadir, não pode. Mas como eu falei, se alguém chegar e dizer para você, olha, eu tenho um recado da entidade tal, ou tenho um recado do além para você. Papai de bobeira, eu não creio nessas coisas não, eu creio na Bíblia Sagrada, eu creio na palavra de Deus. Mas se alguém falar, eu tenho um recado do Espírito Santo para você, aí você vai parar. O Espírito Santo não vai falar de si mesmo, ele não vai desmentir a palavra, ele não vai. Aí as pessoas vêm com esse poder de persuasão. Como? Vamos para a segunda carta de João. É lá no finalzinho da Bíblia. O João escreveu o Evangelho, 3 cartas, e escreveu também o Apocalipse. Mas é a segunda de João, que é um capítulo só, o versículo é o 7. Do 7 em diante. Porque já quem fala é a Bíblia, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Como é que é isso? É uma doutrina que se espalha por vários lugares, que as pessoas acreditam, falam muito bem de Jesus, um grande homem, um grande profeta, um grande ser humano, igual a ele não teve, um espírito tal, e vão falar, mas não que veio em carne, vão negar. Os antigos crentes diziam sempre, o sangue de Jesus tem poder. Satanás não quer que você aceite isso. Por quê? Porque Jesus entrou pela porta, ele veio como homem, ele teve que nascer como homem para morrer na cruz por mim e por você. Semana eu estava pegando para o meu netinho, que é pequenininho, mostrando o plano da salvação para ele. Faz veja a mim, não tinha um justo sequer, e Jesus teve que vir. Por isso que ele nasceu da Virgem Maria. Ele nasceu ali, quer dizer, Maria não teve contato com homem algum, nem Deus se fez, eu não falei essa parte para ele não, mas estou falando para você, nem Deus se fez homem para ter contato com Maria, mas se fez homem dentro da Maria, que foi obra e graça do Espírito Santo. Lembra de João, Lucas 1,35, virá sobre ti a virtude do Altíssimo, a sombra do Onipotente te cobrirá. Pronto, foi assim que nasceu. Nasceu ali, então a semente é divina, a semente não é de José, por isso que Jesus não tinha pecado, porque quem dá o sangue é o Pai. José não deu o sangue para Jesus, Jesus não tinha o sangue de José. Ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. É isso que nós compreendemos, que a Bíblia nos fala e nos ensina. Então, mostrando o plano da salvação para eles. E aí o mundo não crê nisso. O mundo crê que realmente Maria foi mulher de José, teve um filho um filho normal, que foi um grande homem. Não, esse é o anticristo, não entre nessa. Aí ele diz, orai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado. Que guarde a tua coroa, guarde o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Antes, recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevaria, que não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz, olha para mim, essa doutrina, esqueça, não recebais em casa, nem tampouco saudeis. Não receba no seu coração, não. Aquilo vai te contaminar. Aquilo não é de Deus. Então não perca, tem gente que é de Deus, mas está perdendo parte. Vamos voltar um pouquinho. Versículo 8. Olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganhado. Quantos chegaram nesse ministério acreditando na cura divina, mas já não creem mais hoje.
Por quê? Porque veio alguém com poder de persuasão, não é bem assim não, entenda bem, doença não dá na parede, doença tem que dar em nós mesmos, está amarrado. Em nome de Jesus, e a pessoa vão convencendo, e você vai, mas está perdendo parte. Quantos oravam, já não oram mais. Não, isso é só para os apóstolos, isso é só para os pastores. Não, a Bíblia diz, sinais seguirão os que crerem, e a pessoa já não ora mais. Que você está perdendo, ele está dizendo para nós, olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado, o que nós já recebemos. Entenda, antes recebamos o inteiro galardão. Tem gente que falava na língua dos anjos, foram batizados com o Espírito Santo, depois acharam que estavam fanáticos, porque alguém falou para eles, isso é fanatismo. Olha aqui, aí pega a Bíblia e interpreta do jeito deles, né? Não pode, mas peraí, todos oravam em línguas estranhas. Na casa de Cornélio, todos oravam lá. E acham que não podem orar em público, porque pegam Paulo e distorcem o que Paulo dizem. Pedro falou sobre isso. Pedro disse, olha, eles querem distorcer, porque o Paulo fala coisas difíceis, e eles querem distorcer. Cuidado para você não cair. Só por aqui agora. Vamos parar. Cuidado para você não perder o que você já ganhou. A autoridade que você tinha, a alegria da salvação, a alegria, entenda, da presença de Deus. Depois você se achou fanático, negócio de vigília, tá vendo que eu estava ficando fanático. Não, você está perdendo o galardão que Deus te deu, da alegria da salvação, a alegria da presença dele. Não são poucos. Hoje eu estava mostrando, mandei até para o pastor Leandro, quando ele nem conhecia a esposa dele ainda, a Miss, que era menina ainda, 1984, 40 anos, deu um pouquinho mais de 40 anos atrás. Nós estávamos no encontro de juventude. Aí se eu mostrar o cabelo para vocês, meu cabelo estava desse tamanho, né? E era pequeno já, porque eu já tinha cortado na igreja, já era líder de mocidade, mas meu cabelo ainda era assim, porque meu cabelo já foi desse tamanho, você sabia disso? Eu não sei porque quando o meu cabelo cresce, ele não cai na testa, ele sobe. Não me pergunte por quê. Né? Bem que agora com a idade o cabelo fica mais fino. Você sabia que o cabelo fica mais fino com a idade? Que parece que ele está lisinho, né? Vocês conhecem um filho que eu tenho um filho chamado Jaime Júnior. Se olhar o cabelo dele, meu cabelo era daquele jeito, mas hoje o meu cabelo parece que é mais liso do que o dele. Não é, que meu cabelo ficou fino com a idade. Quem tem idade sabe disso que eu estou falando, né? O cabelo vai ficando mais fino, que parece que está ficando liso, mas mesmo mais fino, quando ele cresce, ele não vai caindo, ele começa a fazer assim, né? Aí eu posso usar aquele, lembra do garfo de cortina e fazer aquilo. Mas para de bobeira e vamos voltar aqui para a palavra de Deus. Meu irmãozinho, mas por que eu estou falando isso? O tempo passou, aquela juventude, eu fiquei olhando ali, quantos rapazes receberam, ficaram parados no tempo, podiam ter ganhado almas. Um que eu vi ali, você viu que é a esposa do pastor Leandro, que prega também, não é? Ela prega aí no Mulheres que Vencem, prega em tantos lugares, trabalha na RIT e tudo. O outro é o pastor Luiz Carlos, da Fé, que está lá na Paraíba. Mas os outros poderiam estar fazendo, claro, tem mais ali que estão fazendo a obra de Deus por aí, mas tem muitos ali que poderiam estar fazendo mais. Mas por quê? Foram persuadidos por alguns que não era bem assim como eles receberam, que não foi bem assim e se perderam. Não se perderam eternamente, mas perderam o galardão que Deus tinha dado para eles.